Nós vamos falar hoje de terra de oportunidades. Eu quero falar rapidamente, de uma forma bem breve, o que eu faço, quem eu sou, para aqueles que não me conhecem, tá? Meu nome é Dalmo Ferrari, sou formado em comércio exterior, tá? Em administração também, e sou diretor de projetos no Grupo Unos, né? Em algumas das empresas do Grupo Transdesk. Eu vou passar para vocês rapidamente. O Grupo Unos é uma holding de 6 empresas, lá em Cascavel, da qual eu faço parte. Transdesk, a TDK, a TK e TDK, TLI, Ecomotos e Transdesk, né? Transdesk Paraguai, perdão. Eu não quero me alongar falando das empresas, porque esse não é o propósito, mas só para que vocês me conheçam, né? Eu dei aula para 2 instituições cariocas, a FEMAR e a DLA International, por quase 9 anos, né? Viajando o Brasil todo, ministrando cursos e palestras de comércio exterior, né? Sobretudo focado no comércio exterior Brasil, né? E hoje eu quero falar de terra de oportunidades com vocês, tá? Não quero me alongar porque o tempo é curto, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para entender o que nós vamos falar. Há uma expectativa de que nós viéssemos falar apenas de Paraguai, também, e com muita ênfase no Paraguai, porque é um país que nós estamos estudando há algum tempo, e isso nos deu muita propriedade, e vocês vão entender por quê, tá? Mas eu quero, antes de começar a falar de terra de oportunidades, ou do assunto específico, eu quero questionar com vocês o que é terra de oportunidades. O que é para você uma terra de oportunidades? Muitos diriam que uma terra de oportunidade, de repente, é um local distante. Eu, por exemplo, sou do litoral do Paraná, cidade de Paranaguá, e moro em Cascavel, onde eu tenho empresa, onde eu atuo com parto, né, atuando dos meus negócios, apesar de boa parte deles serem negócios internacionais e projetos de ordem internacional, no qual nós trabalhamos. Não estou na minha terra de origem, não estou mais em Paranaguá, estou em Cascavel. Seria Cascavel a minha terra de oportunidades? Até que tem sido, tá? Mas eu quero levar vocês a questionar isso pelo seguinte: nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de personagens que saíram da sua terra para relativamente uma terra de oportunidade. Olha que curioso, olha o que fala o Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Mas eu queria observar alguns pontos dessa palavra que é muito característica. Eu lembro que quando saímos de Paranaguá, está aqui a minha esposa e minha filha. Levanta o braço, assim, as duas, está ali. Não precisa, elas são bem altas, então acho que de onde vocês estão, vocês vão ver elas. Quando nós saímos, eu lembro que os irmãos que caminham conosco, lá em Paranaguá, eles cantavam aquele hino do Fernandinho: sai da tua tenda, ó filho meu, e mostrarei. Enfim, né? Todo o texto de Gênesis 12, né? E foi um tempo maravilhoso, né? Exaustivo de emoções e tal, e fomos a Cascavel, e lá estamos. Mas eu quero observar algumas questões desta palavra: sai da tua terra. Onde é a sua terra? Onde é a sua terra, gente? Bom, nós sabemos que nós somos eternos, né? Nós sabemos que há uma terra que nos espera, um lugar que nos espera, né? Mas a nossa terra hoje é aqui, é esse todo. Ela não é um lugar específico, mas é o todo, é a sua terra. Sai, e vai, ele segue, né? Da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Manos, o que eu quero falar com esse texto é o seguinte: a sua terra não necessariamente é um lugar distante de onde você está, de onde você nasceu, mas pode ser inclusive o lugar aonde você está. Essa é a sua terra. Vocês vão lembrar, deixa eu ver se está mais adiante aqui, se eu só passar esse slide aqui, já volto aqui para vocês entenderem, mas vocês vão lembrar disso aqui, ó. Eu já volto aqui. Vocês já ouviram falar muito do sonho americano, lembra disso? Os filmes, o sonho americano, muitas pessoas atravessando o deserto do México para chegar nos Estados Unidos e tal, né? Década de 80, né? Os filmes fomentavam muito isso, o sonho americano, né?
Alguns de vocês também ouviram muito, aqueles que são na faixa dos 40 ou pouco mais, vão lembrar que na infância eu escutava muito assim: eu vou casar com uma japonesa e pego o sobrenome dela, vou para o Japão, fico 5 anos, coloco o meu burro na sombra, né, como se fala, né, faço meu pé de meia e volto para o Brasil. Quem já ouviu isso? Pode levantar a mão? Pois é, se falava muito isso, tá? Isso seria os Estados Unidos ou o Japão a terra de oportunidades? Manos, aí eu quero voltar aqui, tá? Eu deveria até ter tomado cuidado de não inverter os slides, mas por um motivo bem lógico, tá? Jacó fugiu, Gênesis 28 fala que Jacó fugiu com medo do seu irmão. Ele fugiu para uma terra distante, foi morar onde conheceu o seu sogro, e aí conheceu sua esposa, e prosperou naquele lugar, né? Gênesis 39 fala que José foi vendido como escravo, e foi para uma terra desconhecida, foi para o Egito, e prosperou naquele lugar. Moisés também fugiu com medo. Moisés também fugiu com medo, né? Por assassinato, ficou com medo de ser descoberto e fugiu para uma terra distante, onde prosperou, casou-se, teve filhos, né? Conheceu seu sogro, quem foi um grande cooperador no seu processo, né, de amadurecimento. E Daniel, né? Assim, eu poderia ter colocado pelo menos 20 exemplos. Assim, esses são mais... como é que eu vou dizer assim, aqueles que a memória vai lhe trazer facilmente a história deles, tá? Então eu quis focar neles. E Daniel foi feito cativo, né, na Babilônia, e prosperou naquele lugar. Agora, bom, então, peraí, mas aí esse contexto está me dizendo que a terra de oportunidades é uma terra distante do meu local de origem. Não, manos, eu vou voltar de novo. Eu devia ter feito ao contrário aqui, mas eu vou voltar. Manos, aqui, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. As duas primeiras observações eu anulo agora e fico ali com que eu te mostrarei. A terra de oportunidades, mano, é a centralidade, o governo de Deus na sua vida. Terra de oportunidades é aquele lugar onde você está e é onde você vai prosperar dependendo do Senhor. O que eu quero dizer é que você seja movido para Deus, para entender o que é terra de oportunidades. Eu vou falar de Paraguai, vou falar um pouco de China, porque o Gilberto está aqui. Eu não vou falar, ele vai falar rapidamente, porque o nosso tempo está bem apertado. Mas eu quero mostrar para vocês que a centralidade de Deus está no centro da vontade de Deus. Isso reflete, isso vai fazê-lo discernir do que é a terra de oportunidade. Muitos pensam: eu vou embora do país porque estamos em crise, o negócio aqui está difícil e tal, eu vou embora. Não. Olha o que diz a palavra lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós falamos disso aqui um pouco hoje também, quando estávamos orando, inclusive, para a nossa nação. E aí eu começo falando de Paraguai para vocês, tá? Bom, gente, o que é o Paraguai? Como é que nasceu o Paraguai dentro da nossa empresa? Eu, quando fui embora para Cascavel, eu tinha uma expectativa: olha, se o negócio não virar aqui, porque, como vocês ouviram aqui, eu fui muito envolvido com política, apesar de não ser economista, a minha formação de comércio exterior me correlaciona com essas outras áreas que eu pessoalmente julgo que são o tripé, né, de sustentabilidade de um país: a economia, a política e o comércio exterior. Essas coisas não... eu até inverteria a ordem: política, economia e comércio exterior. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Não existe uma nação que sobreviva sem esse tripé muito bem definido. Ela precisa estar definida. Então, quando você vê uma política instável, o que é? Soa, né? Nós temos corrupção, imediatamente os países investidores no nosso país retraem os seus investimentos. Isso vai refletir o quê? Diretamente na economia, né? E a política tem que se reinventar, né? O cenário político tem que se reinventar por meio de nós, e por aí vai, né?
Então, o Paraguai nasceu como? Eu passando por Cascavel, estando em Cascavel, se o negócio não der certo aqui, vou pegar minha família, eu vou atravessar a fronteira, né? E acabei aportando em Cascavel, comecei a me relacionar com a igreja, fui chamado a ser sócio em duas das empresas do Grupo Transdesk, do Grupo Unos, na verdade, né? E ali estou, feliz, graças a Deus, até que o Senhor me diga para mover o meu pé dali. Mas o projeto continua, porque eu vim estudando Paraguai, e aí, curiosamente, eu sou de Paranaguá. Paranaguá foi, por mais de 3 décadas, o porto oficial do Paraguai, porque estava a pouco mais de 750 quilômetros da fronteira, então ele era o porto preferencial. E eu estudei, inclusive, com alguns paraguaios, né, na sala de aula, porque a minha cidade era o tempo movimentada pelos paraguaios, né? Você via paraguaios o tempo todo, carros com placas paraguaias, a 750 quilômetros da fronteira, né? Tem silo paraguaio, tem armazém paraguaio, né? E aí, agora, já com quase 40 anos, né, naquele momento, eu chegando em Cascavel, e agora dentro da Transdesk, eu retomo esse projeto, tá? Naquele momento, né? Hoje eu estou com mais de 40. E aí eu retomei esse projeto, coloquei para todos os sócios da empresa, o que vocês acham? Falei, olha, bacana, vamos estudar. E começamos um processo de estudo mais intenso daquilo que eu tinha. E começamos a visitar o Paraguai, começamos a nos relacionar, contratamos funcionários para nos representar oficialmente lá, advogados, contador, abrimos empresa, e fomos nos relacionando numa ordem que cresceu demais, depois vocês vão entender como que isso se deu, tá? Mas eu quero falar assim, do país Paraguai. Bom, deixa eu pegar meu passador aqui. Só para vocês entenderem, o Paraguai ele está no epicentro sul-americano. É um país que geograficamente é um pouco menor que o Japão, se não me engano, e quase do tamanho do estado do Paraná, mas o estado do Paraná tem 12 milhões de habitantes e o Paraguai tem quase 7 milhões, ou um pouco mais de 7 milhões. Vamos ver aqui tem a informação atualizada. 7 milhões, pouco mais de 7 milhões de habitantes, tá? O idioma oficial é o espanhol e o guarani, tá? A moeda é o guarani. Tem um PIB relativamente bom, a sua capital é Assunção, cidades importantes são Cidade Leste, por conta do comércio fronteiriço, Encarnação, que também tem fronteira com a Argentina, e é uma cidade bastante turística, e Concepción. População economicamente ativa, pouco mais de 2 milhões e 500 mil, e o desemprego é uma taxa de desemprego aceitável, né, para um país que na década de 60, 1865, se eu não me engano, sofreu a sua maior grande guerra, e 40 anos depois ela teve outra guerra contra a Bolívia. Então, quer dizer, concentrou em menos de meio século 2 guerras que dizimaram. Para você ter uma ideia do que foi isso para o Paraguai, depois da guerra com a Bolívia, o Paraguai ficou devastado, né? A poligamia foi liberada no Paraguai porque pouco mais de 90% dos homens foram dizimados do Paraguai, foram mortos, né? E além de tantas outras atrocidades que aconteceram no Paraguai, que não convém falar, senão você vai ficar até com vergonha de ser brasileiro, tá? Mas aconteceu, né? E isso é segredo de Estado. Não sei se vocês vão se recordar, mas quem conhece um pouco de política, no 3º ano do primeiro mandato do governo Lula, a ONU requereu ao presidente que liberasse os arquivos sigilosos da guerra da Tríplice Fronteira. E passado um tempo de análise do assunto em questão, ele publicamente respondeu que não entregaria para a ONU esses registros, porque isso poderia afetar significativamente as relações que hoje estavelmente mantém esses países, né? Então, foi um negócio muito feio mesmo. Era 3 contra 1, gente. O negócio era desproporcional. Bom, aqui o crescimento econômico do país, você vê que é um crescimento estável. Bom, aí você vai ver, mas 2009, 2012, por quê? Porque foram anos que precederam eleições. Isso é normal em qualquer país, ano que precede a eleição. E aí, num país que não tem reeleição, quando precede a eleição,
a economia ela dá uma desestabilizada, os investimentos externos acontecem em menor escala. Aqui no Brasil, você sente menos impacto porque tem a reeleição, e quando, por exemplo, saímos do governo Lula no primeiro mandato, já para o segundo, ele tinha mais de 70% de popularidade, então você não sentiu essa linha de déficit econômico, né? Ela se manteve, né? Então, ali, porque não tem reeleição, você sempre vai ter esse panorama. É provável que os números deste ano para o Paraguai sejam também, não digo que sejam negativos, porque há uma mídia muito intensa, muito massificada, né? O Paraguai hoje é tema de Forbes, da revista Forbes, né? Noticiando que é um país extremamente ávido e simpático a investimentos, né? Vamos lá. O acesso ao crédito internacional, você pode ver naquele azul mais escuro ao fundo, o crédito que ele tem, e a dívida externa dele se resume a isso aqui, ou seja, ele tem mais crédito do que ele deve. Então, né, você pensa, Paraguai, puxa vida, olha, ele tem mais crédito do que ele deve. Isso é muito saudável para uma economia, para um cenário de investimentos, é muito importante. Importação e exportação. O Paraguai não tem fronteira marítima, só fluvial. A propósito, se não me engano, é a terceira maior frota de barcaças do mundo, o Paraguai. E, ainda assim, ele é potencialmente importador. Qualquer pessoa que não tenha correlação com a economia, comércio exterior, entende que exportar é melhor do que importar, porque exportar você está mandando o produto e está entrando recurso financeiro para o seu país, né? Ou para a sua empresa, para o seu caixa, né? Importar, de certa forma, não é tão bom assim. Entretanto, o Paraguai tem uma economia tão estável, eu falo com tão estável por quê? Porque ela tem uma moeda com mais de 60 anos que nunca mudou. É a mesma moeda, os mesmos zeros, o mesmo ponto. E nós, em pouco mais de 50, já mudamos 8 vezes. Quando você era criança, alguns de nós, né? Você lembra que a linguagem da moeda era outra, era cruzeiro, cruzeiro real, não, cruzeiro, cruzado. Nossa, daí vai por aí. 8 vezes mudou nosso modelo, a nossa moeda, em pouco mais de 50 anos. Ao passo que mais de 60, você tem uma moeda estável, né? Desvalorizada, é verdade, mas estável. O interessante é perceber que hoje o dólar flutua o tempo todo aqui para nós, você atravessa a fronteira e o pessoal está rindo lá, porque o Paraguai criou um ambiente econômico tão sustentável que ele não depende muito da nossa variação de moeda. Obviamente, claro, se sobe muito, compra-se menos na fronteira, mas ele tem um ambiente de sustentabilidade muito melhor do que tinha há 15, 20 anos atrás. Um mercado atraente, né? O Paraguai está localizado, como eu falei, está localizado no centro da América do Sul, e aí tem uma população média de idade de 34 anos, assim, uma população extremamente jovem, é a população mais jovem da América do Sul. Você tem uma ideia, a média de idade do brasileiro hoje já passa dos 40, se não me engano é 43 anos de idade. Do uruguaio, que é a latino-americana, é a população mais idosa, está acima dos 50. Então, o Paraguai tem uma população muito jovem para trabalho, né? Isso é muito interessante. As principais rotas de comércio do Paraguai, né? Ele tem curtas distâncias ali com fronteiras, e um acesso fluvial muito privilegiado com a Bolívia, com o Chile, com o Brasil, com a Argentina, e tem o Pacífico, tem o Atlântico, né, por meio do Brasil e do Uruguai e Argentina. Aqui, como ele é o coração da América do Sul, ele tem uma mobilidade muito interessante, o seu aeroporto internacional. Isso aqui é o tempo de voo, tá? Partindo de Assunção, né? Então você tem ali 40 minutos de Assunção para a Cidade de Leste. Olha só que interessante, se você pegar um voo em Foz do Iguaçu para Assunção, você vai pagar mais ou menos R$ 1.050 para ir, R$ 1.050 para ir, você vai fazer 4 horas de voo, porque a conexão é em São Paulo, tá? E aí, se você atravessar a ponte, pegar um táxi, você vai pagar mais ou menos uns R$ 50, R$ 60 de táxi até o aeroporto. Tá? Então, quando faz a conta aí, e vai pagar $270 e de volta para voar 40 minutos. Né? É diferente, né? Energia elétrica.
é o único país do planeta que exporta energia elétrica, que tem sobrando energia elétrica, tá? A minha mãe é formada em História, ela fala assim, a Itaipu é o pagamento do Brasil por conta das atrocidades que aconteceram na guerra, né? Porque eles são sócios igualitários na Itaipu. Então, todo excedente, inclusive nós brasileiros, que somos 50% dono da Itaipu, compramos energia elétrica do Paraguai. Eu estou passando meio rápido aqui, gente, para a gente não se ater, depois eu mando isso aqui para vocês. O comparativo regional domiciliar, aí você tem pelo comparativo sul-americano, tá? E você vai ver que o Paraguai é bem mais baixo, tá? Do que os demais países. A gente fez um promédio disso, obviamente, né? Para comparar. A energia elétrica no Paraguai, ela chega a custar 65% menos, né? Então não é custo, né? Ela representa 65% menos do que o Brasil. E para as indústrias que podem comprar pacote, você tem uma capacidade produtiva grande, então o que você faz? Você compra um pacote de energia elétrica e você paga muito menos. Você chega a pagar 76%, 77% menos do que pagaria aqui no Brasil. E aí eu estou falando isso porque eu já visitei a Riachuelo, que é Riachuelo, todo mundo sabe que é Riachuelo, hoje você tem made em Paraguai, né? Lá nós temos, recentemente em abril, instalou-se a Brinquedos Estrelas no Paraguai. Tem outra, a Bandeirantes já está lá, por meio da empresa que fabrica os brinquedos da Bandeirantes. Tem a Daisa, tem a Atlas Elevadores, enfim, várias empresas. Se somam mais de 100 empresas brasileiras na área de produção, tá, instaladas no Paraguai, para se utilizar de benefício fiscal, né? Ou seja, eles mandam do Brasil matéria-prima para o Paraguai, manufaturam e devolvem para o Brasil com um déficit de imposto significativo, né? Vale a pena? Vale, senão eles não estariam lá, né? E eu não dou conta de atender ligação, telefone, me falta gente para minha equipe, para me ajudar a atender a quantidade, o tanto de empresas que me ligam, quero saber de Paraguai, como é que eu faço para entrar lá? E fora as comitivas que a gente acaba levando para lá, né? A hidrografia, né, você já deve ter falado do aquífero Guarani, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, está no Brasil. Boa parte dela contempla pelo menos ali 40% do território paraguaio. Então tem água bastante, né? Condições climáticas, você tem um promédio anual de 24 graus, mas eu já experimentei lá 42 graus às 10 horas da noite, né? Isso é um promédio. E chuva também bem parecida com o litoral brasileiro, imagino que isso seja aqui no litoral capixaba, né? 1.200 mililitros. Vamos lá. Aqui é o cenário que nós analisamos. Quando a gente faz um estudo mercadológico, eu estou fazendo agora do México. Eu vou até parar de fazer do México, foi uma empresa que me pediu, uma empresa que faz luva cirúrgica, equipamento cirúrgico, eu vou até parar depois desse ocorrido lá, né? Porque acho que a gente nem vai avançar muito com o projeto, pelo menos por 6 meses adiante. E a gente faz todo o estudo, todo estudo mercadológico. Eu estou passando parte de um estudo que nós fazemos em todos os negócios da empresa. Se você tem uma empresa que quer entrar no Paraguai ou em qualquer outro país, não sei como fazer, que caminho eu vou fazer, eu quero entrar com o meu negócio. Bom, primeiro, procure saber se isso é de Deus. E depois, liga para o Down. Fazendo merchan aqui. A gente vai te orientar como você vai fazer isso. Você vai fazer junto conosco, inclusive. Você não vai ficar alheio, não vou te dar um negócio pronto. Você vai participar disso. E a gente faz um estudo de riscos naturais, das intempéries. Por quê? Isso é muito importante. E você vai descobrir uma coisa. Bom, no Paraguai não tem terremoto. Aqui são todos os pontos de risco de terremoto. Você vai ver ali que no México tem bastante, né? Erupção vulcânica. Você vai ver que no Chile, deixa eu ver se está funcionando o negocinho aqui. Não, está funcionando não. Mas no Chile você vai ver ali que tem bastante. Risco, né, de erupção vulcânica. E aí os furacões, tufão, né, vendaval, você vê que na Ásia e na Austrália tem muito, né? E aqui são os riscos de tsunami. Você está vendo o Paraguai em verdinho ali? Está todo mundo vendo? O pessoal lá do fundo está vendo? O Paraguai está livre de tudo isso. Mas eu ouvi falar que 2 anos atrás teve enchente lá no Paraguai. Teve, que o rio transbordou, foi
período de chuva muito grande, quase todo o volume de chuva anual se deu naquele período, então o rio transbordou e acabou alagando algumas cidades, mas o alagamento não é nem de longe que acontece no Rio de Janeiro, tá, gente? É um alagamento tranquilo, não dá nem para andar de bote lá, tá? Então, isso aqui a gente faz, o estudo mercadológico. Para qualquer mercado que você queira, nós entramos por meio das câmaras de comércio exterior, né? A gente começa a entrar com essas pesquisas. Esse é o material que a gente trabalha. As regiões, tá? Essa parte azul, que representa 60% do total do Paraguai, da região, da parte geográfica do Paraguai, você vai ver que tem 3% apenas de população. O que é isso, Dalmo? O que está acontecendo? É que ali está o Chaco. O Chaco, para você entender, é mais ou menos é árido, né? Não parece, mas seria a nossa Amazônia. Só que lá é um clima árido, tá? Meio desértico, assim, em alguns lugares, né? 3% da população mora ali. Veja o quanto tem para crescer o Paraguai. Ontem eu escutei do Rude, ele não está aqui, mas eu escutei do Rude, falei, o Paraguai vai ser a bola da vez, vai ser a Singapura, né? É a história da Singapura, 20 anos atrás, nós conversávamos, né, Gil? 20 anos atrás, né? O patinho feio da Ásia, que de repente virou a joia, né, brilhante, né, da Ásia. O Paraguai vai ser assim, porque é o único país sul-americano que tem 30 anos projetado para frente. Eu tenho alguns vídeos, depois posso até compartilhar com vocês, tá? 97% da população está aqui desse lado, está ali, Cidade de Leste, Sal do Guairá, cidades fronteiriças, né? São Pedro Cabaleiro. Força de trabalho jovem, como eu falei, de 34 anos, é média de idade do Paraguai, 34 anos, gente, nossa, pensa que você tem um potencial, uma força de mão de obra. E detalhe, gente, o Paraguai, o pessoal pensa, o Paraguai é descendente de índio porque toma o tererê. Não generaliza isso, mano, eles foram colonizados pelos espanhóis. Tem alguém descendente de português aqui? Tem? Então vou tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Mas assim, nós somos o único país sul-americano que não falamos espanhol, tá? É culpa dos portugueses? Não, culpa dos índios que deixaram eles entrar aqui, né? Podia esperar mais um pouco, né? E a gente podia falar espanhol também, né? Mas é uma limitação, de um gigante sul-americano, né? Envolto por países tão pequenos que representam até menos que alguns estados brasileiros, não fala espanhol e não tem na sua grade escolar o espanhol como língua oficial. Isso é uma perda muito grande e deveria ter sido corrigido já há mais de 20 anos, e até estamos agora no século 21 e não temos corrigido isso na nossa grade escolar. Bom, o Paraguai, deixa eu voltar aqui, perdão, o Paraguai é um dos países com menor carga tributária do mundo, representa e figura no médio pouco mais de 10%, 11,5%, tá? Porque tem uns microimpostos que a gente chama no Paraguai. Basicamente, o imposto no Paraguai se resume ao IVA, né? Aí você vai falar, mas tem IVA no Uruguai também, tem IVA na Argentina. Não, no Paraguai só tem o IVA, né? Só tem o IVA, né? Imposto sobre valor agregado, você só tem 10%. Aí tem os microimpostos, sim, para cada operação que você vai fazer, depende da composição jurídica da sua empresa, você vai ter microimpostos, que na média representa um pouco mais de 10%. Imposto de renda comercial 10%, imposto de renda pessoal 10%, imposto sobre valor agregado 10%, imposto sobre formação de empresa 0%, imposto de importação sobre bens de capital 0%, imposto de remessa de capital estrangeiro 0%, né? O Paraguai hoje está ficando mais ou menos como o Uruguai. Se você tiver uma reserva financeira grande, você pode colocar no Paraguai. Você está com medo de que que aconteça o Vale a Pena Ver de Novo de 92, onde foram confiscados poupanças, overnight e tudo mais, você pode paraisar parte do seu recurso financeiro no Paraguai, né? Não estou incitando vocês a fazer nada, isso não tem nada de legal, um direito que lhe cabe. Você pode mandar recurso para fora e administrar ele lá fora, porque já falei, expliquei isso para vocês, você pode estudar mais a matéria a fundo, é uma economia extremamente estável, que ninguém mete a mão no seu dinheiro. Você não tem na história nenhum momento onde foi colocado a mão no dinheiro do Paraguai, mas no Brasil você tem, de várias formas, inclusive. Bom,
Assunção, a capital de menor custo de vida no mundo pelo 7º ano consecutivo, apontado pela revista Mercy Consult Group. Tá? Menor custo de vida. Eu vou falar assim, Assunção é maravilhoso. Se eu falar isso, a minha esposa fala, não é tudo isso, né? Então, eu não quero que ela se manifeste agora. Mas é uma cidade muito agradável, gente. Uma cidade de uma cultura europeia bem intensa. Você tem comunidade italiana, comunidade alemã, né? Eu estou falando da capital Assunção. Ao mesmo tempo que você contrasta olhando para um painel LED do tamanho dessa sala, fico maravilhado, porque se eu estou na pontinha da China, você tem que tomar cuidado para você não cair num bueiro sem tampa, porque, né, ou pisar em alguma coisa saindo do esgoto, no meio da rua. É um contraste muito grande. Por isso que o tema é terra de oportunidades. Porque, mano, na boa, eu com todo respeito e sem momento nenhum fazer chacota com o momento que vive o México. Mas qual seria a grande oportunidade agora? Vamos falar de negócio, tá, gente? Eu sei que vender lenço, né? Vender caixão. Eu estou falando de negócio, eu não estou chacoteando nada, eu não quero, por favor, não me interprete mal. Mas eu estou vislumbrando oportunidades diante de uma circunstância adversa. Isso é fato, gente. Muitas pessoas enriquecem diante de oportunidades. Se eu vejo um bueiro aberto, poxa, vou construir, vou pegar uma metalúrgica e construir bueiro, vou tentar falar com o prefeito, com o governador, alguma coisa assim. Se eu tenho vocês têm uma ideia, a primeira vez que eu cheguei em Assunção, eu olhei aqueles cantos de rua cheios de areia, parece que você está no litoral. Não tem litoral lá, né? Eu pensei, nossa, eu vou trazer Bobcat da China, sabe o que é Bobcat, né? Que faz limpeza de rua, né? Eu vou importar da China e vou, sei lá, participar de uma licitação, uma coisa, vou colocar aqui, vou colocar meu burro na sombra e colocar aí para limpar essa cidade, que tem muita sujeira, sujeira de areia, tá? Sujeira de areia mesmo, assim. As ruas muito irregulares, não tem uma operação tapa-buraco, alguma coisa desse tipo, sabe? Tem muita oportunidade mesmo, mas Assunção está o núcleo, o que São Paulo figura para a economia do nosso país, porque é o centro econômico do país, Assunção figura como capital do país, figura isso para o Paraguai. E é interessante porque ali você tem muito europeu. A gente fica no hotel lá, a gente tinha uma casa alugada, agora estamos no hotel, agora alugamos de novo outra casa, e você está o tempo todo vendo pessoas assim, tem lugar lá que eu sou negão, eu me sinto assim, eu olho assim, rapaz, tem gente albino lá, né? Porque as comunidades menonitas também são muito fortes em algumas regiões do Paraguai. Então, isso acentuou. Então, o que eu queria falar para vocês é que o Paraguai não é descendente de índios, foram colonizados pelos espanhóis, teve boa parte da sua população dizimada, liberou-se a poligamia, e aí, enfim, muita coisa aconteceu aí. Mas você vê ali uma população diferenciada. Aí você vai na fronteira, mas eu vi lá, descendente, claro, vai ter, né? Até porque o hispânico, ele tem uma característica mais morena e tal, um olho meio puxado, assim, né? E quem olha para mim, eu tenho cidadania paraguaia, porque eu tenho empresa lá, né? Eu olho assim, você é paraguaio, né? Pai, tem uma coisa, eu adoro o Paraguai, eu sou chonado Paraguai, como diz o mineiro, mas quer que me vê bravo, aí Chiru, rapaz, Chiru é uma expressão aí, como dizer, amigo, né? Aí amigo, aí chama Chiru, aí fica, rapaz, me chama de amigo mesmo, Chiru, faz uma coisa, né? E é em Guarani, né? Aí, acho muito engraçado, o pessoal fala, rapaz, para com isso, né? E o meu sócio no Paraguai, o Sidney, o Lauro conhece o Sidney, é branco, albino, branco, do zoião azul assim mesmo, e tem cidadania paraguaia, né? Então, é um barato, né? A gente vê, o outro é Paraguai, esse aqui não é, não. Mas o Paraguai tem muito essa característica, né? Bom, mas deixa eu explicar um pouco como é que aconteceu a nossa do Paraguai, tá? Eu tenho uma relação bacana com esse cidadão. Eu queria não fazer apologia dele, mas ele faz parte dessa história do Paraguai. Ele nos indicou uma empresa no Paraguai que estaria nos recebendo, que está ligado ao ministro Gustavo Leite, da Indústria e Comércio, tá? E aí depois chegamos lá, fomos no Congresso Nacional, fomos recebidos pelo chefe Carlos Lopes, que é o chefe do Congresso Nacional. Isso a gente já fez algumas vezes mais depois, tá? Mas que foi um registro fotográfico mesmo. Eles são um pouco meio resistentes a alguns registros fotográficos assim, sabe? Quando é oficial, né? Aqui nós estamos, a minha
direita extrema, lá está o vice-presidente da República, depois o deputado Larry, depois funcionários nossos no Paraguai, e aqui na outra ponta o diretor, o chefe do Congresso Nacional. Aqui com o vice-presidente da República, Juan Fará. Aqui, de camisa roxa, aqui do lado do deputado, na outra ponta, é o chefe de gabinete do presidente da República, o Cartes, tá? Ele é espanhol, ele está no Paraguai só para cuidar da vida do amigo. Eles são sócios numa empresa de tabacaria. Vocês devem saber, o Cartes o presidente Horácio Cartes é o rei da tabacaria na América do Sul, né? Aqui é o Sidney, que eu falei, ó, ele tem cidadania paraguaia, mas não tem nada a ver comigo, ó. E aqui nós estávamos na ONU, tá? A gente foi na ONU, numa reunião, tá? Eu estou bem informal assim, porque a gente foi falar com o irmão, tá? Esse aqui é o irmão nosso, o Júlio, o Lauro conhece, o Júlio diretor-chefe do Departamento de Economia da ONU, tá? Então eles dão suporte para os países emergentes para desenhar o seu cenário econômico, né? E em qualquer conflito, né? Nós estávamos lá com ele, irmão amado. Tem uma história bem bacana envolvendo ele que eu já vou contar para vocês, tá? Aqui está o Juan Fará, vice-presidente da República, e ao lado está o Mário Benítez, que é o senador, atual senador, e é o candidato mais forte, mais expressivo à presidência da República. O Benítez é irmão há pouco mais de 8 ou 9 semanas. Ele se converteu por um trabalho muito forte do Júlio. O Júlio e a esposa dele passaram algumas semanas orando. Mano, assim, na boa, até convoca os irmãos, porque é um irmão, né? E a gente precisa fazer isso. Orar por ele, pelo seguinte: o Benítez, ele se converteu sei lá, 2 meses, mais ou menos, um pouco mais disso, e ele está no meio político, né? A irmã ali sabe o que é estar no meio político. Ele acabou de se converter, ou seja, as bases, os fundamentos deles não estão alicerçados ainda. E entrar nessa guerra política, e o Paraguai não é diferente de nenhum outro país na prática, até preserva algumas coisas que nós fazíamos, né? Então está orando pela vida dele, Mário Benítez, está orando pela vida dele, que Deus abençoe e consolide ele na fé, que ele não se corrompa nesse processo eleitoral, porque é difícil, não é fácil não, tá? Bom, eu fui bem rápido, porque eu não quero atrapalhar o almoço de vocês, e quero também, depois eu vou estar aí, consultivo, vai estar aqui no final o meu contato, vocês precisarem de material, quiser falar sobre Paraguai e outros mercados, a gente está aí. Paraguai a gente fala porque a gente estudou mesmo. Eu poderia falar de Chile, que nós fizemos o mesmo estudo, da Argentina, né? O México estava fazendo até agora, demos uma segurada, mas eu quero voltar para aquele texto de Romanos, que nós falamos no princípio. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Eu quero observar aqui para vocês. Quando ele fala aqui, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, sabe o que eu entendo disso, manos? E aí vocês podem discordar de mim, mas é o entendimento que eu tenho, tá? Esteja à disposição. Esteja à disposição. Sabe, se apresentar em sacrifício vivo esteja à disposição. Para entender aquilo que Deus quer fazer da sua vida. E não sedes conformados com este mundo. Se conforme com a tua atual situação. Eu quero ir embora desse bairro, porque esse bairro não dá. Esteja disponível ao que Deus quer. E se Deus te colocou nesse bairro truculento, ou nessa cidade corrupta, ou nessa nação de corrupção, para transformá-la? Eu estou entendendo isso, porque eu acabei testemunhando aqui de um conselho que eu ouvi do ímpio. Eu estou começando a entender isso. Então, esteja disponível e não se conforme. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Esteja disponível, não se conforme e renove a sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Manos, se você se colocar disponível, se você respeitar a primeira observação, o primeiro destaque desse texto, se apresentar disponível, se você se manifestar, não sou conformado. Mas veja só,
Não ser conformado não é repudiar, não é ser rebelde, não é sair para a rua fazendo panelaço. Eu já fiz muito, tá? Tem coisas que eu até conto assim, até me envergonho, de botar fogo em pneu, reunir um povo e tal, trancar ônibus e tal. Bom, e aí eu olho assim e fico pensando, puxa vida, o Senhor podia ter me dado essa maturidade já alguns anos atrás e tal, né? Mas eu fico questionando, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? Eu agora só estou sujeito, o Senhor sabe que esse processo de maturidade, de maturação deveria acontecer hoje e não ontem, era para agora, né? Deus é perfeito, Ele não vai se impedir de agir na minha vida por conta da minha teimosia, Ele vai agir da forma que lhe convir, porque o milagre de Deus opera não para o meu fim, mas para a vontade, para fazer a propósito de Deus, e não para a minha vontade, né? Então, manos, eu queria assim, deixar aqui o meu contato para vocês, e só colocar umas observações que como eu falei de terra de oportunidade, eu falei para vocês que a gente trabalha com estudo mercadológico, para que vocês entendam um pouco do que é o nosso trabalho. Vocês viram ali que até a geografia do local, do país, a gente estuda tudo isso, nós estudamos tudo isso, por quê? Para que você se sinta seguro, tá? De repente o Marco quer fazer um investimento fora do país, mano. Você quer investir? Eu quero abrir e tal, porque de repente no Paraguai eu tenho possibilidade de importar de outro país com menos imposto, me utilizando da Zona Franca, trazendo pro Brasil aquilo que tem maior giro, eu posso me utilizar do período tempestivo da Zona Franca. Estou falando aqui de repente outro idioma para alguns de vocês. É só uma suposição. Nós fazemos todo esse estudo, tá? Todo esse estudo nós fazemos, esse trabalho nós fazemos em casa, tá? Um trabalho bastante moroso. Você, como empresário que aposta no negócio, você só está vendo, puxa vida, estou pagando uma consultoria e não vê o material. Claro, contratualmente você vai ter um retorno disso, vai saber quanto tempo. Nós fazemos a projeção de curva ABC, talvez alguns não saibam, outros talvez saibam. A projeção de curva ABC é aquilo que não quero ferir Deuteronômio 8, mas aquilo que de certa forma traz um prognóstico do que poderá ser a evolução ou o fracasso do seu negócio, mas ele te possibilita ter uma noção, um horizonte para reinventar o seu negócio, ou seja, ele te dá um tempo hábil para reinventar o seu negócio. Ele te mostra, olha, puxa vida, meu negócio cresce até 2021, o que eu preciso fazer de 2021 em diante? Então, assim, essa chamada curva ABC, análise SWOT, eu sou um pouco, desculpe os coaches de plantão aí, mas eu sou um pouco criterioso com a análise SWOT, porque eu acho que quem é dono da visão, da ideia a ser empreendida, normalmente a balança da análise SWOT dele tem uma tendência. Eu penso que a análise SWOT correta é aquela que equilibra, que equaciona, que tem parcialidade. Isso não pode ser feito por quem teve a ideia. Tem que ser feito por alguém que desconhece da sua ideia e que vai analisar friamente o seu negócio, tá? Mas enfim, isso é pessoal. Bom, eu queria falar assim, como falando de terra de oportunidades, nós temos aqui a presença do Zhou Tin. Zhou é o sobrenome, Tin, na China você fala o sobrenome primeiro. Tin Zhou, carinhosamente é Gilberto aqui no Brasil, é o nome ocidental que ele adotou, tá? E eu quero falar de China porque, como eu falei ontem até no meu caixote ali, apesar de a China não manter relações diplomáticas com o Paraguai por questões óbvias, né? O Paraguai apoia completamente, apoia, e imagino que vai apoiar para sempre, né? a independência de Taiwan e também de Hong Kong. A China não mantém relação diplomática com o Paraguai e não tem o menor interesse de ter, mas é sabido que quando você chega lá em Cidade Leste para fazer umas comprinhas ou vai em Salto de Guairá, você vai made in China, made in China, made in China. O que acontece? Boa parte desses produtos vem para a China, vem para o Paraguai normalmente. O fato de não ter relação diplomática não quer dizer que não pode importar do Paraguai, da China, pode, mas não tem nenhum benefício, nenhuma relação comercial com esse país estabelecida. Não há nenhum benefício fiscal de importar da China para o Paraguai. Porém, de Taiwan tem, de Hong Kong tem. E aí muita coisa do que entra em Taiwan e Hong Kong são produzidas na China, né? Eu estou separando aqui para que você possa entender o que eu quero dizer. E aí, pouco mais de 80% dos produtos paraguaios são chineses, produtos de altíssima qualidade, outros não tanto por conta da corrupção de compra e venda, né? Que conhece o sistema tributário do Brasil e tal, sei o que, acaba defasando a qualidade do produto, tá?
A China figura para o Brasil hoje um país extremamente importante. Eu diria que nós corremos um risco já meio apontador aí para os próximos anos de depender muito da China. Isso é perigoso. Em 2010 nós tivemos não foi um boicote da China, na verdade sim, por conta do mau tempo, atrasou a colheita de soja no Brasil, em algumas regiões, e essa colheita representava muitos navios. Os embarques saíram. Paranaguá, a cidade onde eu nasci, é o porto potencial, o maior porto granileiro da América Latina, e esses navios saíram com atraso. Resultado, a China comprou soja dos Estados Unidos, os navios já estavam lá. Quando chegou os navios brasileiros, volta, mas não tem como voltar, tem um contrato e tal, então espera em Singapura. E ficou lá mais de 100 navios esperando ao largo para poder descarregar tudo. Por quê? Porque atrasamos a nossa colheita. Foi responsabilidade de alguém especificamente? Não, né? Mas existem contratos estabelecidos que prevêem responsabilidade para as duas partes, independente do que o tempo venha cooperar ou não cooperar com isso, né? Uhum. E aí eu também sangramento Exatamente. A crise da relação com a Argentina, que era 60%. Exatamente, isso mesmo. A China hoje figura de forma tão importante para o Brasil que não é só a soja que ela consome. Para você ter uma ideia, em 2016 a China, toda a China consumiu, ou melhor, 51% da soja que a China consumiu saiu do Brasil. Hoje a laranja já representa 3% e pode crescer mais. Aí você, laranja, mas a China está em quarto lugar em produção da laranja do mundo, nós estamos em primeiro. Mas a China está em quarto lugar, por que ela... Na verdade não é a laranja, é o suco da laranja. O chinês está aprendendo a tomar o suco da laranja e boa parte está vindo do Brasil. O café, a China já representa o consumo de 2% do nosso mercado. A carne bovina dá mais de 70% do que produz o Brasil está na China. Só para você ter uma ideia do que representa a China, e por isso que eu falo que perigosamente nós podemos entrar numa relação de dependência do mercado chinês. E aí há um risco de ser ditado as regras do jogo, né, comercial. Isso é um perigo, né, mas extremamente necessário nesse momento. Por quê? Extremamente necessário. Porque nós estamos em meio de uma crise. E certamente a China figura um país que vai nos tornar o caminho do desenvolvimento. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Eu não lembro que em 2015 Barack Obama, na metade do ano, assinou o Acordo Transpacífico. O Acordo Transpacífico não é um acordo de bloco econômico, mas é um acordo similar. Esse acordo com outros países, com a entrada dos Estados Unidos, fortaleceu um grupo de 11 países que conglomeravam o Transpacífico, o Oceano Pacífico, né? E isso fortaleceu, porque representava ali pouco mais de 15% da população da China, do total. O objetivo da entrada do Obama, Estados Unidos, era o quê? Inibir o crescimento da China. Olha, vamos conter o crescimento da China. Vai continuar crescendo, mas vamos conter. Não vamos deixar eles crescer os 14% em 2010. Vamos manter nos 7%, já está bom, né? Bom demais, né? Porque a gente não está crescendo nenhum ao ano. E beleza, numa sexta-feira, eu não lembro agora, mas foi numa sexta-feira, o Donald Trump assumiu a presidência americana, e na segunda-feira ele rasgou o Tratado Transpacífico, com os objetivos pessoais dele, penso que mais socialista e de popularizar o seu nome, tentando devolver o trabalho aos americanos, que eram dos americanos, né? Tirando os outros estrangeiros da jogada, mas assim, sabe-se que três estados americanos pelo menos representam, cada estado tem pelo menos mais de 70% da população são estrangeiros, né? Então ele quebra 3 estados, ele não pode ser radical em relação a isso, deportar todo mundo, não é bem assim, mas ele teve uma ação, creio que numa intenção socialista. Está errado? Bom, nem tanto.
Mas eu penso que, para o interesse macroeconômico da nação americana, ele deu um tiro no pé. Sair do Transpacífico permitiu que, imediatamente, a China se reorganizou e projetou seu crescimento. Um mês depois, eu tenho uma matéria, depois eu mando para quem quiser, noticiado na Globo, no jornal do meio-dia ali. A China promete investir 200 bilhões de dólares, tá, com os países do Transpacífico para ter melhor acesso, ou seja, ela desce e sobe com livre acesso de navegação. Isso potencializa o seu consumo, potencializa a economia dos outros países que estão vendendo para a China e potencializa, sobretudo, a própria China, que se beneficia desse negócio, né? Então, só para você ter uma ideia, a China vai voltar a crescer. Não digo que os mesmos 14% ao ano o que foi 2010, mas deve superar os 7%, que é o promédio que eles estão tendo nos últimos anos. Então, eu quero, assim, convidar rapidamente o Gilberto vir aqui, falar um pouco da China. Gil, Tá bom. Tá. Eu só vou pedir, Gil, que você, assim, suprima, por causa do tempo, eu só vou pedir que você suprima o seu tempo, assim, 10, 15 minutos estourando, assim. Eu sei que o pessoal tem muita pergunta, mas ele não vai sair do planeta, tá, gente? Ele não, assim, o Nibiru não chegou até agora, não deve chegar mais, eu acho, porque já são, né, do almoço, então o Nibiru não deve chegar mais. Então, se fique tranquilo, não vai sair do planeta, e o WhatsApp dele está à disposição para todos. O Rudy já esteve na China agora no começo do ano, já fez contato com ele, e muitas outras pessoas estão contatando. O Gilberto está levando para a China muitas demandas, tá? E se você tiver, para ele não é nenhum problema, porque isso é negócio, tá bom? Ok. Eu não sei. Não fui eu que escrevi isso, né? Mas Tem sentido. é possível, né? É possível. Como o Dalmo já contou que um grupo de China que comprou 90% 90% de um terminal portuário em Paranaguá, que é concedido pela autarquia do Estado, foi comprado por um grupo chinês. Você fala, mas por que não comprou 100, comprou só 90? Por quê? Porque um estrangeiro, para ser investidor no Brasil, ele precisa ter um sócio nacionalizado ou brasileiro, tá? Então, esse 10% figura a estrutura, figura a gestão e figura também a consolidação de um grupo que já estava anteriormente. E a questão dos ABS eu não sei, né? Mas o que eu sei é a companhia aérea Azul do Brasil, agora que o maior sócio é da China. E o aeroporto do Rio de Janeiro também está, né? É investimento da China, né? Não é particular, mas é do governo, né? O investimento é muito, muito alto. Então, mas eu não sou do governo da China, eu não sou funcionário nem público, eu sou uma comerciante. Eu falo alguma coisa sobre o que eu saiba, para trocar experiência com vocês, ok? Eu pensei de várias entradas, né? Tenho só 10, 15 minutos aqui, né? Então, todo mundo está com fome, eu também, né? Então, eu vou iniciar de uma imagem do Brasil. Aqui, uma imagem do chinês. Vou iniciar dessa parte. Todo mundo conhece a China, vive parte dos, né, uns porcentagem dos chineses que trabalhando, fazendo comércio aqui no Brasil, né? A maioria, 99% deles estão em São Paulo. Por isso, falamos sobre chinês. Aí a primeira imagem que saiu da cabeça dos maiores dos brasileiros é 25 de março. Né? Que não, para mim que não é uma imagem muito perfeita, né? E será que já contou a notícia do Receita Federal aí que no 25 de março que alguém já contou essa notícia recentemente, né? Infelizmente que eles não estão muito felizes, né? Os chineses esse dia. E está aqui quase chegando o nosso dia nacional, que é dia 1 de outubro. E eu acabei de receber uma mensagem da nossa embaixada que
Não vai ter uma festa muito grande esse ano do São Paulo, por causa dessa questão. Então, mas para mim, eu vou falar uma realidade. A revolução já está começando. Na área de economia entre China e Brasil. E por que acontece essas coisas do 25 de março, dos comerciantes, da China, né? Porque que tem que acontecer. Não é que vamos fazer outro dia ou isso não, porque isso tem que acontecer, porque a relação entre China e Brasil está mudando, está promovendo a minha visão, né? Aqueles comerciantes que abrem loja, vendem as coisas, que fugindo do imposto, alguma coisa, isso vai mudar, vai acabar, né? Então, a nova geração do comercial entre China e Brasil é aqui que eu vou falar. A minha empresa chama-se Brasil CN, que é fácil para entender, né? Tem que ser alguma coisa entre China e Brasil. Temos empresa em Xangai, que é centro da economia, né? Cidade importante da China, tipo São Paulo, e da São Paulo, tipo dois São Paulos, né? Então, mandamos comerciantes, empresários, recolhemos tudo eles na China, preparamos eles, né? E recebemos eles em São Paulo, tipo expositores, né? Que participantes das feiras do Brasil, mostrar os serviços, produtos deles, tecnologias deles, né? Hoje já não estão vendendo só produtos, também tecnologias, né? Tipo, tem um nosso amigão que estava falando sobre Bitcoin, né? Não sei se ele está aqui ou na outra sala, né? Vou falar sobre isso depois, né? Não é agora. Então, estamos recebendo eles aqui. Eles estão com grande vontade de investir, de procurar parcerias, de promover negócios deles. Olha, uma coisa que é diferente. Essas pessoas que moram no 25 de março, no Praia, na Liberdade, hoje em dia em São Paulo, né? Alguns deles moram em São Paulista, alguma coisa, né? Eles chegaram no Brasil 30, 40 anos antes. Chegaram aqui, a maioria deles chegaram com aqui vazio, entendeu? Querem ganhar dinheiro, querem procurar dinheiro aqui no Brasil. Isso que é a maioria, quase todos aqueles 300 mil chineses. A história deles foram assim, né? Também vieram alguns do Taiwan, né? Também acho que é a mesma coisa. Mas hoje esses empresários estão chegando aqui no Brasil com investimento. 99 ou para mim 100% deles já tem um sucesso na China. Tem empresários, empresa funciona muito bem, até exportaram para muitos países. Chegaram aqui no Brasil, querem investir, querem procurar oportunidade. Eles estão preparados. Já é mudança, né? Agora vamos ver o que é mais mudanças. Mais mudanças eles já não estão vendendo esses, por exemplo, brinquedos, livros, alguma coisa, até, desculpe, eu tenho que mostrar. Esses, a China fabrica muito. Já mudou. Já não só esses produtos. Vocês vão ver as feiras do São Paulo. Quase toda semana vai ter feiras em São Paulo, né? É o centro do comercial, né? Aí você vai encontrar empresas chinesas. A nossa empresa, Brasil CN, recebemos anualmente mais ou menos 200 ou 300 empresários da China. Então, você vai lá na feira, vai ver quase, né? 50% dos empresários foram Brasil CN que chamaram no Brasil, da China. Então, isso é nosso trabalho, né? Trazer pessoas, convidar, né? Levaram, né? Empresários conheceu o Brasil.
Então, outra coisa que eu vou terminar já. Estamos começando a levar brasileiros para a China. Essa comecei ano passado e nosso grupo está promovendo mais para esse ano, o ano que vem. E um site, todo mundo sabe, Alibaba, alguém que não sabe isso. Site, quase o maior site de pesquisa, né, produto do mundo, né? Aí vem fornecedor mundial, né? Aí, claro, tem fornecedor, quase todos os fornecedores da China. Você facilmente achar, www.alibaba.com, Aí tem .com.br, tem português. Você pode ler, tem espanhol, tem qualquer idioma do mundo. Aí você acessa, você vai achar qualquer coisa, todas as categorias do produto. Você quer achar, você acha aí. O que eu quero contar? Aqui tem um problema, que é, você pode achar um site, você pode achar um link, aí com fotos decorados, bonitos, escrito perfeito, muito perfeito, mas cuidado. Talvez não é essa empresa está vendendo as coisas. Então, nós achamos esse assunto já há muito tempo. Então, o nosso serviço, a The Brasil Scenic, recebemos comerciantes, recebemos empresários do Brasil na China com essa grande missão, que é você fala, você procura o que você quer. Aí no Alibaba, no outro site, via internet, facilmente. Aí manda para a gente, nós procuramos, confirmamos, fazemos vistoria de tudo contato, até entregamos, olha, essa é a fornecedor certo. Esse é o preço certo. Essa empresa tem armazém e tem produto pronto para entregar. Ou esse comprador está com dinheiro no banco. Vamos confirmar isso para você, aí vem para a China. Vamos levar para você conhecer eles, participar das feiras da China, comunicar com os fornecedores. Aí fecha um negócio. Isso é que nosso trabalho, nossa missão, e claro que estamos promovendo, melhorando o nosso trabalho cada vez, né? Nós não conseguimos fechar isso sem os vossos apoios. Claro que sem apoio de Deus. Isso é o nosso, claramente, né? Eu estou tentando explicar isso nos meus melhores português, porque eu estou ainda tentando aprender, né? Então, estou disponível. Daqui a nada eu vou colocar o meu WhatsApp e o meu WeChat, se alguém conhece esse aplicativo da China, né? Aqui, se alguém precisa, me ade, eu estou disponível para vocês, ok? Ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, o que o Gilberto quis dizer, resumidamente, é que comprar da China é um bom negócio, mas você tem que ter cuidado. O Ruth sabe bem disso, né? Tem que tomar cuidado. E ele é a ponte, acaba sendo a ponte para nós. Deixa eu falar por quê. O Gilberto é um amigo, tá? E assim, nos fortalecemos em amizade, está hospedado na minha casa já há 10 dias, um pouco mais de 10 dias. Ele já é da família Ferrari, viu? E esteve em 2015 também, ficou lá em casa, assim, tem um carinho muito grande, especial pela vida dele, nos cuidou na China também, nos cuida, né? Então, assim, você tenha nele, pode ter certeza, tenha nele a confiança de alguém, de um irmão de vocês que está falando assim, olha, você pode confiar no Gilberto, que é um trabalho de qualidade, um trabalho sério, e que vai estabelecer um bom negócio para você. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, eu tenho um cliente que importou aqueles vidros de saleiro, moedor de saleiro, né? E ele usou Gilberto. As amostras vieram perfeitas, tudo certinho. Aí eu não sei eu não quero subjugar, mas eu não sei se o cliente quis dar o pulo do gato e trouxe daí já direto com o fornecedor, sem a participação do Gilberto. Gente, ele tem muito problema. Boa parte da carga ele perdeu, porque a tampa não fechava, não virava rosca e tal. Isso é um problema, isso é uma dificuldade. Se você não tiver alguém na fonte, você vai ter dificuldade. Outra questão, da China, gente, pode nascer muitos negócios. Vocês que são empreendedores, têm uma mente empreendedora, mas ainda não são empresários, deixa eu te contar, tem em Cascavel um senhor que foi, e para fechar o assunto, tá? Um senhor que foi mais de 20 anos
atendente de balcão numa loja de autopeças automotivas, né? Peças automotivas. E faliu a empresa, ficava ali na Avenida Brasil, lá, não lembro o nome, mas vocês talvez até tenham conhecido, não lembro o nome. E faliu essa empresa. O que eu vou fazer agora? Ele foi na associação comercial, assistiu a palestra de alguém que falava muito de China. Durante a palestra falou, eu vou para a China. E ele era um atendente de balcão que vendia peças automotivas. Chegou em casa e falou para a esposa, eu vou para a China. Mas como assim? Tá louco? Vai ali, fica 1 hora na palestra ali, já volta doido, já volta... Aí ele falou, não, eu vou para a China. Não, porque o palestrante falou que ajuda, que tal, e eu vou para a China. Ele pegou parte da rescisão dele, né, e foi para a China. E voltou, gente, com algumas caixas de cílios postiço. Tá? Hoje ele já não importa mais a China, atrás da Nova Zelândia, que parece que tem um fio mais perfeito lá, fio humano, alguma coisa assim. Bom, resumindo, ele tem uma empresa que fatura... Bom, eu vou falar ele, tá, da renda dele. Eu sei porque eu vi, tá? Eu não ouvi de falar, eu vi o sistema que ele comprou lá, de alguém que foi nos fornecer o mesmo sistema, e eu falei, essa conta não bate. Aí a pessoa me contou o testemunho, e depois ele foi nos visitar na empresa. Ele fatura aí seus 36 mil reais em casa, quem tem de funcionário? Ele, a esposa e um filho, só. E aí um quarto na Rua Paraná, que é uma rua bem bacana lá, tem um prédio de alto padrão, e um dos cômodos da casa é a estocagem dele, e ali ele faz, entende? Agora ele abriu uma lojinha na Avenida Brasil, que também está trazendo unha postiça e tal. Pensa, alguém que vendia peças automotivas está trazendo cílios postiço, né? Uma pessoa de pouco mais de 50 anos que teve uma sacada e fala, dá para ganhar. Pensa, eu não sei nem quanto custa um cílios postiço, mas é centavos, a gente tem que vender muito, né? E ele está ali, agora está começando a expandir para as lojas, está querendo abrir uma ideia de franquia, não franquear, mas uma ideia de franquia para dar concessões e ele ser só o fornecedor. Estou falando isso porque da China você pode ter isso, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem, depois faça contato, a gente vai falar, tá bom? Gilberto, já tenho um cliente para você. Eu tenho um pouquinho mais de 10 anos de China, já tive 37 vezes lá e segunda-feira embarco para lá outra vez, se Deus quiser, para a Itália e depois para a China. E nos primeiros anos, comprando da China, nós tínhamos, primeiros talvez 3, 4 anos, quase $200 mil de prejuízo. Naquilo. Não é prejuízo, de perda, não que desse prejuízo, mas de perda, que a gente deixou de ganhar, por falta de controle de qualidade. Hoje nós já temos escritório de controle de qualidade próprio lá, que de vez em quando ainda tem uns probleminha, questão normal ou talvez cultural, mas é muito importante para vocês, se vocês pensam fazer negócio com China, e se está pensando, se deve pensar mesmo, lá tem um mundo de oportunidade, aquela Canton Fair, mês de abril e outubro, novembro, que faz, né? É um verdadeiro mundo de oportunidades, vocês devem ir e já orar e procurar focar em alguma coisa, porque senão você chega lá, você fica pior que uma barata tonta, você não sabe o que fazer e você roda os 5 dias da feira e você não consegue terminar porque ela é grande demais. Deve dar uns 20 AMB ou mais do que isso, é enorme mesmo. Mas queria encorajar vocês, mas fazer de uma maneira segura. Eu não conheço muito Gilberto, mas pelas referências podem confiar e utilizar esse canal que vocês vão